Entende? O Gautinho tá no quarto século, Sim, mas não é, mas é tão bem diferente. É a mesma coisa pegar a doutrina da Trindade de Santo Agostinho e falar que é a mesma nossa. Sim, mas não é, mas é tão bem diferente. É a mesma coisa pegar a doutrina da Trindade de Santo Agostinho e falar que é a mesma nossa. Sim, mas não é, mas é tão bem diferente. É a mesma coisa pegar a doutrina da Trindade de Santo Agostinho e falar que é a mesma nossa. Tão bem diferente. Bem diferente. Sabe uma das coisas que eu não entendo é por que que o Rodrigo Silva continua insistindo, não apenas em mentir, infelizmente, né, nas suas apresentações, mas principalmente em tentar enganar o adventista, né? Porque quando ele esconde algumas informações ou quando ele se refere a algumas informações que não são verídicas, ele faz isso literalmente com o intuito de proteger a ideologia adventista, onde o vilão é a Igreja Católica, como todos vocês já sabem. E nesse vídeo ele apresentou que a Igreja Adventista, a Trindade, a crença, na verdade, da Trindade na Igreja Adventista não se alinha com a de Santo Agostinho, que são coisas diferentes. E é muito interessante uma pessoa que tecnicamente, né, foi professora ou é professor dentro de um seminário, enfim, deveria conhecer um pouco mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que pagava o salário dele como professor ou como representante da própria igreja, né? Aqui nesse caso, eu vou mostrar para vocês duas capas. A primeira é a capa da revista Ministry de 1973, são documentos adventistas do sétimo dia, e também o site oficial da igreja, da revista Ministry, onde no período da década de 60 e 70 houve um acordo, uma participação da igreja adventista no movimento ecumênico de união de igrejas, onde as igrejas se uniam num tal de concílio de igrejas, daquela época de 1960 a 73. E em 73 saiu esse artigo da revista Ministry, onde na revista que vocês estão vendo na tela, mas também tem no site, e tem uma afirmação muito interessante no site, que ele diz o seguinte: as igrejas membro do Conselho Mundial de Igrejas e os adventistas do sétimo dia, portanto ambos, concordam quanto aos artigos fundamentais da fé cristã, conforme estabelecidos nos três antigos símbolos da igreja. Nos três antigos símbolos da igreja, de qual igreja que a igreja adventista se refere? A igreja católica, certo? Apostólico, Nicaeno, Constantinopolitan e o Atenásium. Esse acordo se expressa na aceitação incondicional das doutrinas da Trindade e das suas naturezas. Portanto, a Igreja Adventista afirma, diferente do que o Rodrigo Silva apresentou diante do César Cavalcante, dois pontos: uma união com a compreensão da própria Igreja Católica dentro desses concílios históricos e também a união da Igreja Adventista com outras denominações nesse Concílio Mundial de Igrejas, que é, na verdade, um movimento ecumênico do qual a Igreja Adventista se envolveu e fez parte, e também divide as mesmas crenças e as mesmas apresentações. Então, o link, claro, está na descrição. À frente aqui de vocês, na tela de vocês, está aqui os textos oficiais, o site e também o PDF da revista Ministry. E a Igreja Adventista, mesmo se unindo com as igrejas, algo que, segundo Ellen White, seria algo impensável, né? Algo terrível a ser feito. Mesmo assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda, através de indivíduos como Rodrigo Silva, tentam se distanciar de alguma forma das igrejas protestantes, reformadas, da Igreja Católica, sendo que, como ela mesma disse aqui nos fundamentos da fé, né, concordam quanto aos artigos fundamentais da fé cristã. E é importante ser dito isso logo de cara, porque se o Rodrigo Silva está mentindo na frente das câmeras, a grande pergunta não é se ele mentiu, a pergunta é por quê. A pergunta é por quê. Na frente do pastor César Cavalcante, ele falou um absurdo dessa natureza, onde a Igreja Adventista possui uma crença que não se alinha com a Igreja Católica ou aos concílios apresentados nos primeiros séculos da Igreja. Então, fica aqui um pensamento para você. Por quê? Por que ele mente?
porque ele se afasta dessa forma, porque ao vivo, ele, quando é pressionado, infelizmente, ele se apresenta dessa forma não verídica, né? Para dizer o mínimo. Um abraço para vocês, Deus abençoe sua vida. Mais um ponto para sua reflexão. Um abraço. O Gautinho tá no quarto século. Sim, mas não é, mas é tão bem diferente. É a mesma coisa pegar a doutrina da Trindade de Santo Agostinho e falar que é a mesma nossa. Sim, mas não é, mas é tão bem diferente. É a mesma coisa pegar a doutrina da Trindade de Santo Agostinho e falar que é a mesma nossa.